Vamos continuar, queridos. Semana passada, nós estivemos falando sobre as fortalezas, né? Que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E nós usamos aquele texto de 2 aos Coríntios e falamos sobre a questão das fortalezas e das batalhas, das três esferas aonde a batalha espiritual é instalada. A primeira esfera é a batalha na mente, que nós travamos, aonde Paulo fala que nós temos que vencer e enfrentar por meio da palavra, da confissão da palavra, enfrentar os sofismas e as mentiras que Satanás conta ao nosso respeito. E por conta desse sofisma, por conta dessas fortalezas erguidas, levantadas em nós, o resultado disso tudo é o quê? É que na igreja, que é um lugar onde a gente se relaciona, é a segunda trincheira de batalha. A primeira batalha está aqui na mente, a segunda está no corpo de Cristo, está na igreja. E aí você pode me perguntar, pastora, mas como é que pode a igreja ser o segundo campo de batalha espiritual? O primeiro campo, o primeiro campo é a mente. E eu vou ser sincera, é possivelmente o campo mais difícil de vencer. Porque você tem que lutar contra você mesmo, você precisa lutar contra aquilo que colocaram em você, contra as matrizes psicológicas, naturais, lembra dos conceitos da cultura, contra tudo aquilo que ficou estigmatizado, que ficou já preservado dentro de você, e através da palavra isso precisa ser desconstruído. Através da palavra, da confissão, da leitura, da oração, da vida com Deus, do tempo a sós com Deus, da disciplina devocional, é que nós vamos alcançar vitória sobre essa batalha na mente. E eu vou ser muito sincera, ela não tem fim. A batalha espiritual, ela não tem fim. Todo cristão maduro vai passar por batalhas espirituais. E cristãos imaturos vão viver dentro delas. Uma coisa é você passar pela batalha, você vencer uma batalha, você vencer uma guerra. Isso é de crente que já é maduro. O crente imaturo, ele não consegue sair. Ele entra dentro de uma guerra, não vence, chama outra guerra para a vida dele, não vence. E cada batalha que vai se passando, ele consegue acumular destroços, restos de guerra. Tinha alguém na guerra contigo, tu estava numa batalha, a pessoa saiu da guerra, os despojos da guerra ficaram, você ficou para trás, não venceu aquela luta, a pessoa já avançou para mais uma batalha, para mais uma vitória, e você ficou lá, preso. Na caminhada cristã, muitas pessoas vão ficando pelo caminho. Isso quer dizer o quê? Que elas pararam dentro de uma batalha, que elas pararam dentro de uma guerra, que elas estacionaram no lugar onde não deveria estacionar. Lembra que eu falei sobre o exemplo de Davi, semana passada, que ao invés de descer para a guerra, ele escolheu descansar na hora errada. Não existe descanso no meio da guerra. Guerra é guerra para ser vencida e você só para depois que você vence. Então, o cristão maduro vai ter sempre alguma guerra, alguma luta para enfrentar. A grande diferença é que as guerras que te derrubavam há 5 anos atrás, elas não te derrubam mais hoje. Quem concorda comigo? Já pensou? Meu Deus, você não está preparado para ver a minha versão 2002, a versão que eu casei. Você não está preparado para a minha versão 2010? Não está. Talvez você olhe para mim e ainda me ache carnal. Olha que eu estou bem melhor do que quando eu comecei.
E não me julguem, que você que está me chamando de carnal talvez seja mais carnal do que eu. Mas eu não julgo você. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos viver um dia de cada vez e vencer cada batalha por vez. Ou a gente vence as batalhas e amadurece, ou a gente vai envelhecer sem ter o discernimento da guerra que a gente está inserido. Então hoje eu quero trazer um texto para você. Na verdade são dois textos muito parecidos, que vai reforçar aquilo que eu estou falando sobre a batalha espiritual na igreja. E como a primeira batalha se dá na mente, a segunda se dá na igreja e a terceira batalha se dá nos ares, essa batalha que nós vamos falar hoje é sobre coisas que existem dentro de nós, que não foram vencidas ainda, e quando chega nos relacionamentos vai ter que dar fight, vai ter que dar briga, vai ter que dar confusão. Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 4, ele vai falar exatamente sobre isso aqui, sobre essa amizade com o mundo, né? Se você me perguntar qual é o grande problema da igreja, por que ela vive as guerras que ainda vive, vou dizer para você, o grande problema é que a igreja ainda não descobriu, ainda não colocou o amor no lugar aonde é devido. Amor em excesso é pecado. Amor em escassez é pecado. Amor sem obras é pecado. Amor de palavras é pecado. Tudo gira em torno do amor. Excesso de amor próprio é um grande pecado. Então, sobre nós não conseguirmos aplicar o amor como deve, aonde o amor deve estar, ou quem o amor deve ser, é que nós enfrentamos grandes batalhas e grandes guerras. Tiago está escrevendo aqui, ele começa lá no capítulo 1 dizendo que está escrevendo para os cristãos da diáspora. Os cristãos que já eram judeus e se converteram ao cristianismo estão espalhados em toda a região da, diga, Ásia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Que é isso? Os irmãos judeus que se dispersaram e estão agora convertidos. Então diga, essa mensagem é para cristão que conhece o Antigo Testamento. No 3. 1, 2, 3. Essa mensagem são para cristãos que conhecem o Antigo Testamento. Tudo sobre lei, sobre rudimento, sobre não tocar, sobre não fazer, sobre isso e aquilo. Mas, além disso, são sobre cristãos que, além de conhecer a lei, agora conhecem Jesus. Aí imagina que Tiago diz assim, eu não vou poupar ninguém. Eu estou falando com quem conhece Yahvé, com quem conhece o Todo-Poderoso, é o Adonai, é o Shaddai, etc. Eu vou falar no nível que eles precisam entender. Eles não só conhecem isso, eles conhecem o amor de Yeshua, conhecem o amor de Jesus, conhecem o Jesus que retirou o poder do sábado sobre os trabalhadores, que retirou o peso da lei dos ombros. Eu vou falar aqui com alguém que foi resgatado do rudimento, da proibição, do não toqueis e foi alcançado pela graça de Jesus. Vou falar com todo mundo de forma bem aberta. Chegou às igrejas, porque não era só uma, são 12 tribos espalhadas na Ásia, e ele diz assim, de onde é que procede as guerras e as brigas entre vocês? Falar na altura que vocês estão me entendendo.
Tiago está escrevendo isso. De onde é senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? As guerras, as confusões que há entre vocês é resultado do conflito interior. Nós falamos desse conflito semana passada, da batalha na mente, a esfera da mente, da batalha na mente. Vocês cobiçam e nada têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não tem, porque não pede. Quando pede, não recebe. Pois não pede, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A pessoa começa assim, 4 versículos assim, de uma salavancada bem violenta. Imagine se fosse para uma pessoa só, beleza. Mas ele está falando a todos os judeus cristãos espalhados nas 12 tribos ali na Ásia. Ele diz assim, olha, essas guerras que existem dentro de vocês é por causa dos problemas que vocês não resolvem entre vocês mesmos. Enquanto vocês não resolverem os conflitos emocionais que vocês têm, vocês vão arranjar um meio de brigar entre vocês mesmos. Vocês cobiçam e nada têm. Já percebeu que quando você talvez leu esse texto pela primeira vez, você imaginou que ele estivesse falando com pessoas não crentes? Que estivesse falando com pessoas do mundo? Essa carta é uma carta pastoral. É uma carta universal. É uma carta apostólica. É uma carta de circulação universal. Em todo canto. Ela tinha que chegar e ela chegou até nós. Mas ele estava falando diretamente àquela geração, porque quando nós vamos datar os últimos tempos, os últimos dias, é depois que Jesus subiu ao céu para cá. Tudo isso são últimos tempos. Aos cristãos históricos, a data do ano primeiro é o último ano da igreja na terra, dentro do pensamento deles. Que ali acabou-se tudo, o Cristo e o mundo todo acabou-se ali, acabou-se. Para nós, trazemos essa aplicação para esse tempo. Existe uma disfunção tão grande do amor, que ele diz assim, vocês cobiçam e nada têm. Cobiçar. Existe cobiça dentro de nós em quê? Existe, dá uma sacudida que existe. Vez por outra aparece alguém querendo alguma coisa que não é seu. Parece alguém incomodado porque alguém conquistou alguma coisa e ele ainda não. Se você quiser saber os verdadeiros amigos aonde estão, se você já vem rindo já, pronto para eu pegar no braço. Se você quiser saber quem são os seus verdadeiros amigos, comece a conquistar coisas, chame eles para perto e comece a contar as conquistas. Mas conte as conquistas olhando nos olhos. Você vai ver que o brilho vai começar a desaparecer dos olhos. Que o brilho vai começar a sumir do rosto. Que aquele sorriso aberto vai começar a... Comprei um Corolla. Mas é 2014, né? Puxa vida, cara. Celebra o Corolla do irmão. Se ele é 2011, 14, 12, 10. É um Corolla. Não precisa desmerecer o que o outro tem só porque você não tem. Isso é inveja. A pior delas não é você invejar o que o outro possui, mas o que o outro é. E como nós somos vítimas de ser invejado por quem somos e não pelo que temos. Eu vou ser muito sincera por você. Os alvos de inveja sobre mim não é sobre o que eu tenho, porque eu não tenho quase
nada. Nem a minha vida por preciosa. Já dei faz tempo. Na hora que ela papocar, já é toda de Jesus. Se eu tivesse outra, ia ser dele de novo. Ter nada. Mas o fato de eu ser quem eu sou incomoda tanta gente. Aí tu me pergunta o que eu sou. Eu não tenho tempo de falar o meu currículo uma hora como essa, que eu vou terminar meia-noite. Então não me peça isso. Não me peça isso. E aí ele diz assim: vocês cobiçam e nada têm. Vocês se matam, se invejam e não conseguem obter o que inveja. E não consegue obter o que tanto quer. É uma luta desenfreada por conseguir coisas, por conquistar coisas. É uma necessidade de explorar ambientes aonde você está em conquista, em conquista, em conquista. Tanto se diz que quer, tanto se diz que tem e nada possui. Por que é que vocês não têm êxito nisso? Vivem a lutar e fazer guerra. Por tudo faz uma confusão. Cristão maduro não tem tempo para coisas pequenas. Cristão que tem uma vida espiritual equilibrada, ele não perde tempo com futilidade. Eu penso que você já passou da fase de responder por status. Você passou do tempo de responder por stories. Você já virou uma página que é ter que mostrar para os outros que evoluiu. Existe uma resposta que os crentes maduros dão aos invejosos, aos matadores e cobiçadores da vida. Se chama silêncio. Quando você se cala, as suas obras falam alto, o seu legado vai longe e não há quem possa calar aqueles que vivem debaixo de um legado, debaixo de um propósito, debaixo de uma vida madura, saudável em Deus. E aí, não tem porque não pedem. Isso é uma grande verdade. Quantas pessoas olham para dentro de si e dizem assim: eu realmente não mereço, eu não pertenço. Esse não pertencimento, esse não merecimento, esse demérito de achar que realmente, se meu pai não conseguiu, quem sou eu? Quem é você? Você é a pessoa da sua família que precisa e merece romper com essa estrutura falida. Você é a pessoa da sua década, da sua sala, da sua escola, que pode ser o melhor profissional dos últimos anos. Você é a pessoa que pode ser o líder de maior sucesso no raio de 5, 10 igrejas em volta da sua. Você é essa pessoa. Mas você não pede. Não tem como você ter. Olha para a pessoa que fala do seu lado e diz: pede. Diga assim: tem algo pior. Ele pede, mas não recebe. Aí lasca. Porque aí tem o que não pede, mas tem o que pede e não recebe. Ele vai dizendo: a resposta está bem coladinha. Por que é que não recebe? Por que é? Porque pede errado. Porque pede para os seus próprios deleites. Para motivações erradas. Quantas pessoas começam tão bem a sua jornada?
Quantas pessoas começam tão bem o seu ministério? Quantas pessoas começam tão bem na sua célula? Começam tão bem nos seus discipulados? E daqui a pouco começam a pedir para o próprio deleite. Começa a pensar no seu bel prazer. Começa a pensar naquilo que vai desfrutar depois daquilo. Tiago está dizendo, tu pede e não recebe. Mas sabe por que tu não recebe? Porque tu pede mal. Tu pede para ti. Tu pede para o teu nome ser conhecido. Tu pede para tu ficar bem na fita. Tu pede para aparecer mais do que o outro. Tu pede para ser melhor do que o teu discipulador. Tu pede para ser melhor do que o teu pastor. Tu pede para ser melhor do que o líder da tua área. Do que ser melhor do que o líder da tua célula. E Deus não vai te ouvir. Porque tu está pedindo com o coração errado. Tu está pedindo com a motivação errada. Aí tu trabalha feito um burro de carga. No fim do ano parece assim um galo velho que passou o ano todo brigando numa rinha. Esfolado por dentro e por fora. A alma esfolada, os cabelos todos esgravanalhados. Os pés velhos cheios de calo. Mas é tão miserável que chega para Deus e diz assim, Senhor, eu passei o ano inteiro pagando um preço desgraçado. Cadê meus frutos? Fruto de quem, amado? O fruto tem que ser para o reino e para o Senhor. Os teus frutos, eles apodreceram depois que tu disse que era teu. A tua vinha secou depois que tu disse que o teu nome seria lembrado, conhecido. Eu vou fazer porque eu sei que tem alguém me observando. Eu vou chegar primeiro porque alguém está de olho em mim. Está pedindo e está fazendo para ser visto? Olha para a motivação do seu coração. O que te faz fazer as coisas que você faz, se fosse só você e Deus? Tudo que você tem feito, se ninguém mais importasse a não ser o Senhor, de que forma você faria? Se não tivesse um Instagram para registrar o que você faz, como seriam as coisas que você faz? Se não existisse alguém que te acompanhasse, que te visse, que no final de tudo batesse nas tuas costas e dissesse, está dando tudo certo. Você vai ser o cara, você vai ser a dona. É sobre você, é tudo sobre você. As motivações do coração. As motivações erradas. Tudo isso dentro da igreja. Tudo isso. Aí ele vai dizer no versículo 4. Gente fiel. Você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ele está dizendo aqui. Todo esse comportamento aqui é de quem está no mundo. Não é de quem está na igreja, não. Que infidelidade é essa? Armando uma cova para o teu irmão cair. Levando fofoca para ver o irmão cair. Armando emboscada para ver o outro ficar mal na fita. Isso aí é no mundo que acontece. Você não sabe que esse comportamento de quem está no mundo é de quem é amigo do mundo e inimigo de Deus? Infiel, incrédulo. Aleluia. E aí, quando eu vou lá para a 2 de Timóteo 3, eu encontro aqui um monte de qualidades. Faltam 15 para as 9. Um monte de qualidade, de característica dessas pessoas. Imagina só. Vamos olhar aqui para Paulo como um discipulador, que é o maior exemplo, né? Maior exemplo. Diga para mim quem é o maior exemplo de discipulador, depois de Jesus, óbvio. De discipulador no Novo Testamento. Quem acertar vai ganhar um bombom.
que está dentro da minha bolsa. Mas só abra a boca bem alto, se acertar. Não é Jesus, não é sobre Jesus. É o maior discipulador do Novo Testamento. Quem é ele? Oh, meu Deus, esse bombom vou ter que chupar. Antes de Paulo tinha uma pessoa. Estará salvo da ira vindoura. Vocês estão obrigados a ir no meu canal, a abrir lá o Fator Barnabé. Quando alguém lhe perguntar quem é o maior discipulador do Novo Testamento, você vai dizer que é Barnabé, porque foi ele que fez Paulo. O cara que escreveu 70% do Novo Testamento foi instruído por um homem chamado Barnabé. Então esse homem se derramou na vida de Paulo e Paulo produziu a melhor teologia que nós poderíamos alcançar. Então, mais excelente que o coração de Paulo é o coração de Barnabé. E Marcos também. E o que acontece? Mas sobre escrever a teologia, óbvio, foi Paulo. É aquela manifestação de não poder ouvir sem se expressar. Nós entendemos a ansiedade do coração. Eu digo, quinta quem prega você. Para quê? Para ficar assim, ó, igual em Corinto. Só que em Corinto era o contrário. Era o homem pregando aqui e a mulher ali sendo Wagner. O homem falava uma coisa, aí a mulher dizia assim, é não, velho, foi não, peraí. Corrigindo o marido na hora da palavra. Aí ele mandou, ó. As mulheres, por favor, fiquem em silêncio. Era nesse aspecto. Um exemplo bom. Como é? É verdade. Falou o meu aluno de 2002. Aplauda o Senhor Jesus. Eu tento ser espiritual, mas o ambiente não ajuda. Então, os conflitos maiores são aqui. Observa, 2 de Timóteo 3. O que ele diz? Observa esse contexto. Paulo já está bem perto de morrer. Com certeza, Paulo sabia que aquele já era os seus últimos dias na masmorra. É aquele mesmo contexto do Fator Barnabé. Ele já tem dias contados para ser guilhotinado. E o que ele faz? De dentro da prisão em Roma, no ano 64, ele escreve a Timóteo, seu discípulo. Só que Timóteo, aí é um discipulador, no fim de carreira, beirando os 90 anos, sabendo que está indo embora e com ele todas as marcas do evangelho que ele tinha adquirido, todas as viagens missionárias que ele tinha feito e toda a doutrina do Novo Testamento estava indo com ele ali, cravada no coração dele. E ele olha para Tiago, ele olha para Timóteo e olha para Timóteo o quê? Jovem solteiro. Na primeira epístola, ele diz assim, se fortalece, se fortifica, cuida do teu fígado, cuidado com a tua saúde. Eu estou indo embora, mas você precisa continuar vivo. Discipuladores têm que cuidar da saúde física dos discípulos. Você que cuida de pessoas, você precisa chegar para elas e dizer, você precisa de terapia, você precisa de alguém para lhe orientar nas suas emoções, porque às vezes a palavra não alcança alguns traumas, aquela pessoa não dá liberdade para ser curada nesse nível. Então você manda ela ir para onde? Ir para um terapeuta. Se a pessoa tem um problema nos ossos e ele é seu discípulo, é sua discípula, diga, vá ao ortopedista, vá a um homeopata, vá a alguém. Paulo estava às portas da morte e queria incentivar
ao seu discípulo a continuar. Na primeira epístola, ele tem todo esse cuidado. Ele disse, olha, a tua avó, Lóide, a tua mãe Eunice, já te ensinou as sagradas letras, você já foi versado, você conhece a estrutura do evangelho, se fortalece, se fortifica, cuida do teu corpo, fica bom de saúde. Porque eu estou indo embora. Capítulo, lá, segunda epístola, ele abre o verbo. Na segunda epístola, ele não poupa. Ele diz assim, olha, tu precisa se preparar por um motivo, Timóteo. Os dias que estão vindo aí não são dias fáceis. Se prepare para o que você vai pegar, Timóteo. Não é fácil o que eu vou te dizer. Segunda de Timóteo 3. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Gente, esses tempos difíceis aqui, sabe o que é? São literalmente a mesma palavra usada para as cadeias que estavam no Gadareno, lá em Lucas. É a mesma palavra. Ele está dizendo, os tempos que virão são os tempos mais tenebrosos, mais perigosos, mais terríveis, mais endemonizantes, mais satânicos, mais diabólicos possíveis. Pois os seres humanos serão egoístas. Gente, eu lamento dizer, ele não está falando do mundo. Ele está falando a segunda epístola primeira e segunda epístola de Timóteo. É uma epístola o quê? Diga, pastoral. Então ele está falando com um possível pastor e com a sua igreja. Ele não está falando das pessoas do mundo. Ele está falando de nós. Ele está falando de pessoas amantes de si mesmo. O que é isso? O amor no lugar errado. Ao invés de amar o outro, a pessoa se ama extremamente, se poupa extremamente. É tudo dela, ir para ela, só dela, não tem nada mais para ninguém. Amante de si mesmo. Avarentos, que é o filargúrio, né? O que é o filargúrio? O amante da prata. No grego a palavra é filarguro, que é o amante da prata, o amante da moeda. É aquele que aonde ele vê o dinheiro, ele bota a vida. Aonde ele vê os bens materiais, ele bota a vida. Tem isso dentro da igreja? Não, nessa igreja aqui, tinha. Na igreja dos últimos dias, tem? Tem. Tem gente que está tudo maravilhoso. Mas falou em dinheiro, o cão sai da garrafa. Meu Deus do céu. Está tudo maravilhoso até dizer que tem oferta na célula. Está tudo maravilhoso até que dizer que tem que contribuir com o lanche, contribuir com o café, tem que dar o dízimo. Está tudo maravilhoso. O avarento é o que ama a moeda, é o que ama a prata. É o egoísta. Hoje tem o quê? Bolo na igreja, aniversário, é o primeiro que chega. A salva passa. A poder, sim, força e vigor. Dá uma volta. Na hora de contribuir, a pessoa vira gás. Porque é um filarguro. Porque o amor dele é com a prata. Se a prata não estiver no bolso dele, não pode estar em lugar nenhum. Filarguro, amante de prata, avarento, o céu não é um lugar para você. Jesus disse que quem ama o dinheiro, o amor do Pai não pode viver nele. Ou você ama Jesus, ou você ama o dinheiro. Ou você se desprende das coisas materiais e vive o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus não é comida nem bebida.
Ou você vive isso, ou você ficará. Presunçosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais e mães. Tem ninguém aqui assim. O pai fala uma vez, o adolescente ouve dois. Diga amém. Adolescente cristão não é para dar trabalho a pai. Pode ser que o pai seja o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. Você precisa ganhar os seus pais no princípio da honra e da obediência. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem, para que tu prospere, para que tu tenha anos de vida sobre a terra. O teu pai pode ser o Mainha, o Cepinha. Como é o nome dos bandidos hoje? Que eu nem sei. Porque o Mainha é do meu tempo, quando eu era criança. O Mel e o Kel já se foram. Quem é que lembra do Mel e do Kel? Os filhos do Mel e do Kel estão por aí. Pode ser um desses. Honra pai e mãe para que te vá bem. Para que seja próspero. Para que a honra do Senhor seja sobre ti, não é a desonra dos teus pais, não. Outra qualidade desses homens, desse povo, que não tem nenhum aqui, diga amém. Ingratos. Quem já foi picado, quem já foi mordido pela ingratidão? Levanta a mão só quem já foi mordido pela ingratidão. Essa é a pior fatia que o discipulador digere. Essa é a pior. Minha gente, a gente aguenta é tudo, mas a ingratidão pensa numa fatia amarga da miséria. Tu se mata pelo infeliz. Tu tira a roupa do corpo. Tu deixa de pagar a tua conta para ajudar ele a comprar um botijão de gás. Tu ajuda. Tu leva ele para almoçar na tua casa dia de domingo, porque sabe que só tem feijão e arroz para ele comer. E tu comprou um galeto no Ciro Veras, aí tu leva ele para comer contigo. Estou falando do discipulador. Tu olha para o tênis e vê que está gasto, o teu está mais novo, tu tira do pé e bota no pé dele. Aí chega o dia que ele encontra o encantamento, sabe Deus da onde quem trouxe para a vida dele. Aí ele chega para ti e diz assim: não é nada contra você, eu até lhe amo demais. Você é uma referência na minha vida. Você me ensinou as primeiras coisas, mas não dá mais. Que vontade você sente na hora de comer esse pedaço do bolo? A ingratidão é alguém pegar o teu sacrifício, a tua oferta, a tua vida. Quando eu falo em oferta, eu falo em entrega. A tua entrega e jogar na lata de um lixo. Você fez de otário, você fez de besta. Eu nunca valorizei quem você é. Eu sempre valorizei o que você poderia me dar. E eu agora encontrei outros ares. A ingratidão, ela é terrível. Aprenda a lidar com ela. Nós não estamos isentos. A igreja dos últimos dias está cheio de pessoas ingratas. Além de egoístas, ingratas. E não para só nisso, tem mais coisa. Sem afeição natural. O que é isso? Sem afeição natural. É aquela pessoa que se força. É forçado. Pensa numa pessoa forçada. Afeição natural. Vem cá, amor. Para me mostrar o que é afeição natural.
Primeiro ajeitar o cabelo, né? Não tem nada a ver com isso aqui, não. Pronto. Afeição natural, né? Tá aqui o discipulador. A Letícia estava sem fazer nada até agora, mas ela quer fazer meme. Então ela se aproxima. Sem afeição natural, né? Tá aqui, a pessoa chegou, aí o discipulador chegou. Aí ela soube que era o discipulador que estava chegando, né? Aí ela praticamente manifestada, né? Ai, querido! Eu não sei o que seria de mim sem você. Parece que eu estava adivinhando que você vinha para aqui hoje. Eu fiz um mousse. Eu fiz um mousse de maracujá. Tem água com gás. Chumbinho. A sua cara. Chumbinho. Chumbinho. Aí o miserável do discipulador sai. Chato. Chata. Cansada. O teu natural é esse demônio doméstico que rege as tuas emoções, as tuas fortalezas emocionais. Isso é uma afeição natural. O teu natural é um demônio doméstico que mora dentro de ti. Então você tem que forçar uma espiritualidade, forçar uma fé, forçar uma espiritualidade. No culto, praticamente o dedo desaparecendo, o anjo levando já. A mão fica tão alta que a pessoa fica suspenso. Tal hora o anjo olha e puf, derruba. Porque o anjo poderia destinar outro ambiente, né? Então o anjo libera a pessoa. O anjo ainda pega na ponta do dedo. Aí não vai jogar no inferno antes do tempo, né? Então, a performance sem afeição natural é aquela pessoa forçada, falsa, mentirosa, implacável. Quando tem que abrir a boca e falar, não pensa naquilo que fala. Caluniadores. Eu não posso falar em calúnia hoje. Passamos por uma rebordose de calúnia muito grande. Eu vou passar os caluniadores para frente. Não vou dar o direito a vocês de ouvirem nada sobre calúnia. Tchau. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. O pai ou o discipulador, o pastor fala, saia, igual assim. A vontade de encontrar um penhasco e se jogar de tanta raiva. Por quê? Porque não consegue nem ouvir. Um atrevimento mora, né, na pessoa. A pessoa atrevida, ela anda como atrevida, ela respira como atrevido, ela fala como atrevido. Traidores, atrevidos, convencidos mais dos amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. O pior de tudo é isso, essa forma de piedade. Já viram esse? O Senhor não precisa que você grite. O Senhor não é surdo. Você não precisa ser extravagante. A vida cristã, ela é piedosa. Paulo está dizendo aqui, ó. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela.
que ele diz por último? Bota aí bem forte. Afastem-se deles. Gente que não é de verdade, passe longe deles. Tudo isso está dentro da igreja. Não está dentro da Antioquia. Estou pregando aqui porque essa é a minha igreja. Mas é para um pessoal que vai ouvir lá na internet. Vocês sabem disso. E é difícil ouvir isso. Não é fácil. Fico pensando que Deus não falou comigo antes de falar com vocês, não. E eu estou trazendo de forma bem lúdica e redonda, né? Para descer. Que ela poderia ter descido mais quadrada. Eu sei de uma coisa. Existem muitas fortalezas que nós precisamos romper. Essas guerras que se levantam entre nós como fruto das nossas guerras e conflitos internos, elas precisam ceder à maturidade de uma vida cristã em unidade, do reino de Deus acima de tudo. E vou lhe ser sincero, ainda tem aquele que diz assim, quando vê você amadurecendo, né? Tipo, eu e a Ana Luísa. Eu e a Ana Luísa somos extremamente fofoqueira. O ano é 2017, viu? Há 7 anos atrás. 2017, eu e a Ana Luísa a gente detona 3 pessoas. Aí vem o encontro com Deus, vem o mar de Deus, vem o livro para servir, vem a Life Conference, vem a Holy Conference, e os anos vão passando. Aí as pessoas continuam olhando para mim, para a Ana Luísa, achando que nós estamos lá em 2017. Aí, de repente, encontra a gente com as 3 criaturas que a gente detonava em 2017. Aí a pessoa olha e diz assim, eita, como é falsa. Falava tão mal dessa miserável e agora está andando com ela. Deixa eu liberar uma palavra aqui para você. Em 2017, você não tinha a visão que você tem hoje. Em 2017, a sua língua era mais solta do que ela é hoje. Em 2017, você tinha menos compromisso com a palavra de Deus do que o que você tem hoje. Então, nesse tempo, você podia falar mal de pessoas. Agora você é um líder, você não pode falar mal de ninguém. Agora você é um diácono, você não pode falar mal de ninguém. Agora você é um discipulador, você não tem o direito de julgar ninguém. Os anos vão passando e nós vamos nos responsabilizando. E a vontade de Deus é uma. Chegar o dia da gente poder olhar, abraçar, comer, sentar, seja com quem for, sem ter preocupação sobre o que vão pensar sobre nós ou sobre quem nós estamos, com quem nós estamos. Jesus andava. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Jesus um dia chegou para... Meu nome dele? Para o Zaqueu e disse assim, Zaqueu, eu vou jantar na tua casa hoje. Eu queria só ver a cara dos fariseus olhando para Jesus naquela hora. Olha aí, o profetinha vai comer na casa do ladrão. Profetinha vai comer na casa do ladrão. Mas não é qualquer ladrão, não. Era o ladrão dos ladrões. Ele comia propina 4 vezes mais do que os outros. Como é que você sabe disso? Porque ele era chefe de coletoria. Então, tinha Mateus debaixo dele, tinha a Receita Federal debaixo dele. E ele comia até do 1% que ia para o templo. Que o templo também pagava impostos. E aí eu quero que você viva despreocupadamente sobre os relacionamentos que você vai enfrentar. Não por causa das pessoas, mas por causa da maturidade que você alcançou. De não se preocupar sobre com quem você vai comer um pastel no fim do culto. Porque não tem problema. Porque não, pode ser o da oferta. Porque não tem problema sobre ser visto com A ou com B. Você é maduro o suficiente
para saber quem você é em Deus. E não levantar guerras e porfias com coisas que não trarão proveito. Quem guarda essa palavra diz amém.